Olá, você que acompanha o canal Aprender e Evoluir, e você que está chegando aqui no canal agora, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para mais esse vídeo. Eu sou o seu professor Gilberto e esse vídeo tem como tema sistemas de logaritmos. O conjunto formado por todos os logaritmos dos números reais positivos em uma base A, essa base A ela é maior do que zero e diferente de 1. É chamado sistema de logaritmos de base A. Por exemplo, o conjunto formado por todos os logaritmos de base 5 dos números reais positivos é o sistema de logaritmos de base 5. Existem dois sistemas de logaritmos que são mais utilizados em matemática. O primeiro deles, o que eu vou falar primeiro, é o sistema de logaritmos decimais. A preferência pelos logaritmos decimais nos cálculos se deve, evidentemente, a usarmos um sistema de numeração de base 10. Os logaritmos decimais também são chamados de logaritmos de Briggs, por ter sido o inglês Henry Briggs, que viveu de 1561 a 1631, quem primeiro utilizou o número 10 para a construção de tábuas de logaritmos. Briggs publicou sua primeira tábua em 1617. Depois, em uma versão bem mais ampliada, em 1624, aritmética logarítmica, que continha o logaritmo dos primeiros 20.000 inteiros e dos números entre 90.000 e 100.000, calculados com 14 casas decimais. Esse cara é fantástico, né? Imagina só, naquela época, 1624, o cara fez isso, cara, publicou 20.000 números inteiros, os primeiros 20.000 números inteiros, e ainda com 14 casas decimais, cara. Poxa, tem que tirar o chapéu, né? O cara era muito bom mesmo, né? Mas mesmo assim, o espaço deixado por Briggs entre 20.000 e 90.000 foi preenchido por Adrian Villac, um matemático holandês, que publicou uma tábua dos logaritmos dos primeiros 100.000 números inteiros, ainda em 1624. Quer dizer, o cara era bom, esse inglês era bom pra caramba, ainda vem um holandês que é melhor do que ele, mas claro, ele inventou primeiro, né? A gente tem que sempre ter essa assim, ó, o cara saiu do zero, velho. Aí o holandês viu que dava para fazer, ele se dedicou só em fazer os números aí, fez aí então os 100 primeiros números inteiros e publicou no mesmo ano, né, 1624. Embora os logaritmos decimais tenham perdido sua importância como instrumento de cálculo manual, eles ainda estão presentes em várias situações práticas. Vamos ver alguns exemplos? Você pensa que você não faz logaritmo, né? Vamos lá, vamos ver. Você estuda química? Então, na química, o fator do pH é um índice muito usado pelos químicos para medir a concentração de íons positivos numa solução. Aí, pergunte aí para o seu professor de química se o que eu estou falando aqui confere ou não confere. Então, vamos imaginar. Você sabe o que é uma solução ácida, uma básica e uma neutra? Tá na hora de perguntar para o seu professor, não tá? Em química, a 25 graus Celsius, as soluções ácidas apresentam uma concentração iônica que variam de 10 elevado a menos 2 a 10 elevado a menos 7 mols por litro. As soluções básicas apresentam uma concentração iônica que varia de 10 elevado a menos 7 a 10 elevado a menos 12 mols por litro. E as soluções neutra apresentam uma concentração iônica de 10 elevado a menos 7 mols por litro. Beleza demais, né? Então agora tá interessante, você pode até pegar suas garrafinhas, você compra uma água mineral, dá uma olhadinha aí, dá uma olhada, olha se a sua água mineral ela tem pH, se ela indica pH, dá uma olhada aí, confere aí o rótulo, as informações que tem aí na sua água mineral, de repente ela tem lá
dizendo se ela é ácida, se ela é básica, qual tipo de água você deve consumir. Legal olhar isso daí, né? Como esses números são muito pequenos ou equivalentemente têm denominadores muito grandes, seus logaritmos são mais adequados para caracterizar as concentrações. Isso é consequência do vagaroso crescimento dos logaritmos, uma vez que os logaritmos são negativos, já que os números são menores que 1. Prefere-se definir o pH como o oposto do logaritmo da concentração. Temos assim, olha, agora você vai entender, ó. Confere lá com seu professor de química, pergunta para ele, seu professor ou para sua professora. As soluções ácidas têm o pH menor que 7. As soluções neutras têm pH exatamente igual a 7. E as soluções básicas têm pH maior do que 7. Aí, para finalizar esse assunto, vou pedir a você que converse com o seu professor de química, ou dá um Google aí, procura aí no Google sobre o que é uma solução ácida, neutra e básica. Aonde mais você pode encontrar a aplicação de logaritmos? Você sabe o que é a sismologia? Opa! Você já ouviu falar em terremoto? Se não, pesquise aí no Google o que é um terremoto ou abalo sísmico. Em sismologia, a medida da intensidade das ondas que emanam de um centro sísmico se faz com uma escala logarítmica decimal, chamada de escala Richter. Como no caso do pH em química, também aqui ocorrem números muito grandes nas medidas da energia liberada nos terremotos, sendo, pois, preferível trabalhar com o logaritmo para construir a escala de medição da intensidade dos abalos. Estava assistindo TV, vi que foi anunciado que houve um terremoto em uma cidade XYZ e que esse terremoto atingiu 3,5 na escala Richter. Dá uma pesquisada aí, conversa com os seus professores, como é que se dá essa escala? Ou comenta aqui no canal, deixe aí nos comentários se você tem interesse de saber, de ver um vídeo onde eu resolvo a aplicação de logaritmos em abalos sísmicos. Ou seja, alguma questão, algum local onde que aconteceu um abalo sísmico e alguém elaborou uma questão. Se você quer saber, deixe aí nos comentários, de repente eu faço uma aqui para você. Onde mais se aplica os logaritmos? Será que temos em outro local que fica muito próximo daquilo que a gente vê no dia a dia? Você gosta de música? Você toca algum instrumento musical? Você sabe o que é acústica? Não sabe? Vê com seu coleguinha aí. De repente tem alguém aí que sabe tocar algum instrumento musical. E acústica? O que acontece na acústica? Também em acústica, os logaritmos decimais são usados na construção da escala decibel, que serve para medir a intensidade dos sons. As escalas são construídas com logaritmos decimais. Poderia ser outra base, sabe? Não precisaria ser decimal, mas ela fica um pouquinho melhor. Para que os números da escala não fiquem muito grandes. É só para isso. Então faz a escala decibel em logaritmos decimais só para que ela não fique com números muito grandes. É comum utilizar a notação log de B na base 10 sem explicitar o 10, ou seja, a gente faz a omissão desse 10 ao invés de a gente escrever log de B na base 10. É normal você ver isso. Viu log de um número aí que não tem base. A base é 10. É para isso que faz a omissão. Então não precisa escrever. É como você omitir ali, não escrever. Você vai fazer uma fração aparente, 10 dividido por 1. Você não precisa colocar o denominador 1, porque você já sabe que quando você escreve o 10, o denominador dele é 1. Né? Então, a base 10 também você não vai explicitá-la. Se quiser, tudo bem, mas não precisa. Então, não perca tempo com isso. A notação tradicional é log de B na base 10, mas que a gente omite o 10, igual eu falei, né? Log de B apenas. Significa que a base é 10.
O outro sistema é o sistema de logaritmos neperianos. Trata-se de um sistema de logaritmos na base e. E é o número natural, que vale 2,7182283 reticências. Este número é um número irracional. O nome neperiano vem de John Napier, matemático escocês, considerado o criador dos logaritmos. Este sistema é também chamado de sistema de logaritmos naturais, pois no estudo dos fenômenos da natureza, geralmente aparece uma lei exponencial de base e. Em geral, usa-se a seguinte notação. A notação tradicional para os logaritmos neperianos é log de b na base e, ou ln de b. Somente isso, você não precisa escrever mais. ln de b, você já sabe que está na base e, que é o logaritmo neperiano, é o sistema de logaritmos neperianos, aquele que tem a base e, que é o nosso número natural. Bom, as calculadoras científicas possuem as letras log e ln e fornecem de modo simples os valores dos logaritmos decimais e neperianos de um número real positivo. Vou te mostrar aqui na calculadora, acompanha aqui na tela, eu vou fazer ela aqui para você ver a diferença, beleza? Vamos lá? Vamos comigo? Então vamos calcular aqui o log de 100. Então essa calculadora aqui que está no computador, primeiro você entra com 100. Então vamos escrever o 100, aqui está a teclinha de log. Esse log está na base 10. Então a gente entrou aqui com 100, esse log aqui, essa tecla aqui está na base 10. Então vou clicar aqui, ó. O resultado de log de 100 na base 10 é exatamente 2. Então vou apagar aqui. Vamos agora calcular o log de 100, então de novo 100, o log na base e, o número natural, o logaritmo neperiano de 100. Então, está aqui o valor do logaritmo neperiano de 100, 4,6, ou 4,60, ou 4,605. Está aí como se faz o cálculo. Vamos calcular o log de 28 na base 10. Então, apertamos ali, o log de 28 na base 10 é 1,447. Então, novamente, agora a gente vai fazer o 28 na base natural, número natural e, então é o ln, tá aí, ó. O logaritmo neperiano de 28 é 3,332. É isso aí. Se quiser calcular o log aí com a calculadora científica, é assim que faz, beleza? Tem algumas calculadoras que de repente você vai precisar de colocar o log primeiro e depois dar a entrada do valor. Mas assim, algumas pequenas mudanças, coisas simples, vocês aí que são jovenzinhos que estão chegando agora, vai tirar de letra. E se tiver dúvida, deixa aí no comentário. Eu prometo que farei um novo vídeo para te ajudar, beleza? Dessa forma, concluo mais esse vídeo. Aprenda, pratique e evolua.